rapaziada, belezinha? Mais um encontro no nosso quadro do Lancei, que é o mais descontraído, mais de boa, pra gente trazer verdades à mesa aqui, sem muita papa na língua, né? Conseguir trazer pra você um pouco da nossa linguagem, como a gente conversa nos bastidores, né? E hoje o assunto é importante, tá? A gente, inclusive, escolheu com muito carinho o tema do encontro pra tentar transmitir o máximo de aprendizado pra você que tá acompanhando a gente aí no canal. Então hoje a gente vai falar do seguinte, as verdades que você como fundador de startup ou empresário que está começando, não quer ouvir. Porque todo empresário, todo empreendedor no começo tem essas verdades, só que o teu familiar não te fala. Porque ele fica, pô, vou criar contenda, né? Quero aprovar, quero Não, ajudar, tá show, apoiar. vai dar certo, continua firme. Aí os teus amigos também não falam. A maior parte das pessoas não vão te falar. Até a gente, se tiver num dia corrido, não vai te falar. Porque até te explicar o fio da meada, é mais fácil só falando, pô, cara, entendi, boa sorte, procura ajuda aqui ou ali. Não é, a verdade é essa, pô. Mas aqui a gente vai separar o encontro inteiro pra te falar essas verdades, cara. Então, vai ser muito simples pra você, porque eu não tô falando o teu nome. Vai ser doído sim, vai ser igual remédio amargo. Prepara o lenço. Prepara o lenço, mas o importante é, não tem nenhuma pessoalidade, eu vou falar mal do seu negócio sem te conhecer, então não se incomode. Mas a gente tá falando isso pro bem, cara, porque são erros que a gente cometeu e que toda semana alguém manda mensagem, ou no meu celular, ou no do Hugo, ou no do Rogerinho, falando, pô, tô começando uma startup. Ou até já fala assim, eu já tenho uma startup super avançada. Nossa. Né? Meu produto tá pronto. Meu produto tá pronto, tá tudo pronto, quero escalar. Desenvolvedor. Tô procurando desenvolvedor, eu tô procurando investidor, vem falar com a gente, tô procurando investimento. Aí a gente vai, não, deixa eu entender como é que é o negócio desse cara. Cara, a gente vai falar pra vocês em torno de uns 10 erros aqui, o cara tá colecionando os 10, tá tipo com um álbum de figurinha tentando completar. Então é importante esse fórum. E vai ter algum, né? Vai ter algum que você passa, que você cai, e que é normal, não se julga, né? A gente tem sempre essa mentalidade. A gente não tá aqui criticando você. A gente tá apontando os erros pra você corrigir. A mentalidade é sem culpa e sem julgamento. Então, tenta absorver. Agora é um momento aí, ó, abre uma cerveja, ou uma Coca-Cola, ou uma pipoca e absorve. Absorve o que a gente tá falando sem ser pro pessoal, mas como uma oportunidade de levar isso pra frente. Então, são coisas que são recorrentes, elas sempre acontecem. Vou só falar um negócio. Se você tá no início ainda do seu negócio, as suas decisões de agora, elas têm muito impacto. Por exemplo, colocar um sócio, que às vezes você não tem muita certeza. Todas as suas decisões de agora, elas têm um Levantar investimento. Levantar o investimento agora no início, ainda tem um cliente. Então, assim, tudo que a gente vai dizer aqui é para tentar encurtar um pouco mais sua curva de aprendizado mesmo, para que você consiga entrar numa trilha de crescimento por si só e com uns tapinhas na cara que faz parte. E pra, às vezes, parar de apontar o nariz do avião pra baixo, né? Porque, igual você falou, no começo é tudo muito arriscado e que pode ter um impacto muito grande no futuro. Se você pegar as ações, o equity da empresa, se você sair dando isso, vendendo pra investidor no começo, às vezes você sacrificou a tua empresa, tu não vai conseguir captar mais nenhum investimento no futuro e você nem sabe disso. Você só tá ali, não, tô precisando de uma grana pra fazer o branding da minha startup. Nossa, branding é o que eu escuto muito. É isso. Então vamos começar. Cara, eu queria a ajuda de um de vocês dois, pode levantar a mão quem quiser, pra se prontificar a descrever a pessoa pra quem a gente vai falar hoje. Então, tipo, falar um pouco das características que a gente vê na galera que fica mandando mensagem, sempre. Quais são características, até pra quem tá assistindo, falar, eu já parece que eu tô no público ali que precisa ouvir as mensagens do episódio. Tá, fala aí. Eu falaria que você já tá querendo crescer a sua empresa, é uma das características que a gente vê, né? Você já está querendo crescer a sua empresa, sendo que você ainda nem conseguiu validar o seu modelo de negócio. Eu acho que também seria assim uma pessoa que tem negócios tradicionais, não trabalha com inovação ainda, está acostumado a contratar serviços para serem executados dentro da empresa. Eu acho que isso passa muito por aqui, né? Tipo, a pessoa que é acostumado a fazer isso é o empresário tradicional. Tá, mas os dois, assim, não é excludente, né? Tanto esse público que você falou, né? Quanto esse vão se beneficiar do nosso papo, é isso, né? Perfeitamente. Tá, então eu vou adicionar mais uma característica e a gente vai jogando na roda. Esse cara ou essa mulher também tem uma característica que é, ele já tá olhando pra a logomarca dele, para as mídias sociais dele, pro site dele, e quando ele ainda não tem um produto que faz sentido para as pessoas que estão sendo impactadas por aquele marketing. Então, tipo assim, é um cara que está muito preocupado com essa vaidade já do negócio, da aparência,
né, do nome, do que transmite, Uhum. mas que na essência não tem um negócio ainda que resolveu a primeira etapa, que é a dor de alguém, né? Uhum. Total, Edu. Tem inclusive as métricas de vaidade, né? As famosas métricas Sim. de vaidade. Que o que que são as métricas de vaidade? São aqueles números que fazem a gente sentir orgulhoso do Sim. nosso negócio, né? Nossa, eu tô com 10 mil, 15 mil, 50 mil seguidores, mas dinheiro no bolso que é bom nada, Uhum. né? O Então, que mais de métrica de vaidade que você lembra aí? curtidas. Na verdade, eu tenho uma teoria de que toda métrica por si só ela é de vaidade. Ela só Caraca. começa a ter valor, até financeiro, pode ser às vezes uma métrica de vaidade se você está olhando o financeiro bruto, mas você não está olhando o seu crescimento financeiro por semana. Bota Eu li um fé. livro muito foda sobre Legal. finanças, que ele fala que toda métrica, se ela não é dupla, Ah, ela eu já é vi de isso. vaidade. Sim. Porque se você É tá uma olhando... métrica sozinha não conta história, né? Exatamente. Falou tudo. Tá, o pronto, que que isso resumiu. significa? Isso significa O que 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 é uma métrica dupla? uma métrica dupla é quando você junta uma métrica junto com outra, que isso você consegue acompanhar. Não Por é uma exemplo, métrica... E explicar também, né? Isso. Por exemplo, quando eu apresentava lá no pitch da minha antiga startup lá, eu mostrava o número bruto de jogadores. Uhum. Não tem como ele diminuir. Porque se você vê o número bruto, Uhum. cada semana, número bruto, o número vai sempre crescer. Um acumulado. Se Aham. você visse Ah. o meu número de jogadores cadastrados, em vez de ser o bruto, Por semana. o cadastrado por semana, ele fazia isso aqui, ó. Ele não- varia, ele né? não crescia, Uhum. mas ele estava Ah, sempre entendi. constante aqui. Então, quando você Sempre olhava constantemente no geral... ruim, tipo isso. Não, constantemente... Mas não é pra falar as verdades que ninguém quer É, ouvir? Vai, isso, vamos isso, o começar, velho. primeiro tapa já foi aqui. É. E aí, quando você olhava... Então, a métrica que eu mostrava, Legal que isso aí. impactava todo mundo, é porque o número era grande. Então, no início, a sua curva é muito assim. Uhum. Uhum. Porque é grande no início. Mas se você vê semana a semana, as suas ações Legal. não estão tendo impacto. Faz sentido. Sacou? Você não tá medindo nada, né, na Você não tá verdade. medindo. E Porque se você tá empilhando... Você fala, meu Deus Você do precisa céu. ter vários indicadores pra um complementar o outro, né? Uhum. Igual você falou. Então, minha receita é muito bacana, mas às vezes tu não tem margem. Uhum. Ah, não, tua receita é Perfeito. bacana, mas ela não cresce, né? Então sempre tem que olhar o contexto, né? O do contexto, indicador. Então, Legal. toda métrica por si só, se você só apresenta somente uma métrica, ela já é de E vaidade. esse cara, pra quem a gente vai falar, então, às vezes ele vai estar apegado em uma, duas, três métricas que ele tá super orgulhoso, Uhum. mas que quando você dá o zoom out no negócio, você olha, não para de pé nada, né? Não Tá faz nem tudo sentido. uma muleta aqui, um score aqui, né? O negócio todo pendurado no durex. Exato. E falando sobre métrica, eu acho que esse ponto que você trouxe é importante. A métrica só é métrica se ela subir e descer. Né? Tipo, se ela só for pra cima, ela não é uma métrica. Né? Não faz nenhum sentido. E métrica é diferente de meta. Né? São coisas totalmente diferentes. As pessoas às vezes confundem, botam uma meta achando que tá com uma métrica e a métrica ela é pra medir. E a meta é legal. onde você quer chegar, né? E não necessariamente você precisa ter uma meta, mas você necessariamente precisa ter uma métrica. Sabe uma parada que eu vejo muito, que agora você tocou num ponto que me incomoda, que eu vejo muito, às vezes no público, pode servir pra você. A galera vende o sonho de onde quer chegar, mas não consegue explicar por quê. Cara, não, em bota fé. 2025 a gente vai ter já 10 milhões de, sei lá, ou então 1.000 usuários pagantes. Porra, que legal. Como é que você me explica a sua teoria pra você ter... Não, é porque a gente projetou aqui, né? Pô, legal, mas com base, quais são os, Sim. né, os seus macros? A assim, estratégia não é o que você quer fazer, é como tu vai fazer isso, né? Exato, Não é? perfeito. Assim, eu quero chegar ali. Não, bacana, eu também quero. tá Beleza, ligado? boa. O que tu vai fazer? Como é que você vai chegar? E aí, até uma dica pra galera, às vezes, a métrica, existe uma métrica de ligação, não é essa palavra não, de que liga uma coisa na outra, por exemplo, a conversão. Eu sei que eu vou chegar lá porque a minha conversão é de, sei lá, de 2% e eu tô investindo hoje R$1.000, que é o que eu tenho, mas se eu investir R$10.000, essa métrica provavelmente vai se manter, porque a gente fez um teste de um dia, então eu preciso sei lá, de R$1 milhão para fazer isso aqui acontecer. Aí você tem... então essa Isso é o racional, né? é o Você montou um racional da racional parada, pra justificar o teu plano, né? Que você Perfeito. acha que ele faz sentido. Exato. Boa. Tá, vou adicionar mais umas coisinhas aqui, já a gente encerra e começa a falar as verdades doloridas. Bora. Uma outra coisa que eu lembrei aqui é... Esse cara, ele já tá muito apegado a, tipo, coisas sofisticadas. É como se a gente estivesse falando... Quando você imagina um restaurante, aquele restaurante que
tem um negocinho desenhado em cima do prato, né? Tem tempero, uma coisa maravilhosa, uma apresentação do prato fantástica. Então eu vejo que esse empreendedor, no começo, às vezes, ele tá apegado a essas coisas, apegado a esses refinos, e quando você vai olhar o negócio do cara, não faz muito sentido ainda. Então, um exemplo clássico disso é, tipo, tecnologia. O cara tá olhando IA, tá estudando as tecnologias de ponta, tá estudando blockchain. Fala muito, eu vou falar em Exato. blockchain, minha solução. Exato, tá estudando todas essas palavrinhas mágicas, mas você vai olhar o negócio dele, ele nem sabe pra que ele precisa ou não de IA ou de blockchain, tá ligado? Porque, tipo, ele nem sabe, ele não tá nem vendendo bem ainda, não tá nem, tipo, resolvendo problema de gente, tem nem gente feliz indicando ele. Nem tá sabe ligado? se aquela tecnologia vai resolver o problema dele. Exato. Ele tá chutando se vai resolver. Aí fala blockchain com IA. Aí começa a misturar uma com a outra, que vai ser ainda mais o futuro ainda. Perfeito. Fala, caraca. Ou seja, nem então a os gente, especialista a sabe. gente tá concordando aqui que essas pessoas, no geral, vão ter características muito de planejadoras, né? Legal. Passa muito por isso, né? Ou ele tá planejando, tipo, igual você falou, o negócio que ele vai abrir, ou ele tá planejando os próximos passos da startup dele, um investimento e tal. Ele tá muito no mundo do planejamento, né? É um pouco dessa pessoa. O cara já tá mirando lá na frente várias coisas que ele acredita que é o sonho dele, né? Onde ele vai chegar, mas ele não olhou pra cá agora. Legal. O que Posso ele vai botar um fazer. culpado? Eita. Um culpado eu Sei. vejo muito em vídeos. A galera fica perguntando assim: vai abrir o seu business, mas qual o seu diferencial? Qual o seu diferencial? Qual o seu diferencial? Como se fosse isso, tá ligado? E aí a galera fica pensando: meu diferencial é esse temperinho, que é esse negocinho que eu boto aqui, que esse é meu diferencial. Qual é o Mas seu plano de seu negócio? prato tá vazio, tá ligado? Muitas vezes o prato tá vazio e você já tá Boa. botando. Você tá gastando todo o seu tempo pensando qual tempero que eu vou botar. E você nem sabe qual que é o prato, pô. Não Gostei disso aí, faz sentido, né? sentido, mano. Gostei. Tipo isso. Gostei. Tá, então acho que a gente conseguiu contextualizar. Se você se identificou com qualquer uma das coisas que a gente falou, se prepara que lá vem bomba, tá ligado? Que É pra tu. Vai piorar. E mais de novo, nada pessoal, tá ligado? Leve isso como, assim, pessoas que se ferraram muito também, que conversam com várias pessoas que se ferraram muito. Eu sei mais uma característica que eu Aqui queria pra falar. contribuir. Fala. Se você tá preocupado com cargo, cara... Nome de carro. É pra tu. Vê esse cargo. Quem é quem ali dentro, é pra tu esse vídeo. Vamos Não, começar. então eu vou ser o CTO. Não. Então eu sou o CTO. Eu sou o CEO. Eu sou o CEO. Quantas pessoas? Só tem eu. Então você não dá pitaco na minha tecnologia, viu? Não dá pitaco, não. Pode Caralho. crer. Beleza, É fechamos esse contexto. Fechamos. Vamos lá, começar, então. Verdades. Quem quer jogar a primeira na roda? Tem que ser do Essa Ita. é tua. A minha primeira? Tu vai jogar a primeira verdade na roda. Beleza, vou jogar. Já que botou a responsabilidade. Vamos nessa. Jogar a bola, eu É devolvi. fácil, né, o cara? Tem que É fazer o host. liso, Tem que fazer as primeiras respostas. Não, tudo bem. Eu pergunto, eu respondo. Ô, se vocês quiserem ser figurante, eu tô com uma vaga. Ficar só dançando aqui. Tá, bora nessa, cara. A primeira verdade dolorida pra essa pessoa. Cara, vamos lá. Você tá começando agora. Se você não consegue falar com as pessoas que você diz que são suas clientes e fechar a venda de qualquer coisa que seja, nem que seja um produto que não existe ainda, ou um serviço que você vai fazer totalmente manual, que você vai lá executar. Se você não consegue falar com esse cara e vender, você tem que parar tudo que você está fazendo e começar a fazer isso. Por quê? Investir em marketing não vai resolver. Eu vejo muito founder que tem vergonha de falar. Isso que eu ia falar. Nossa, Assim, tem gente que só tem medo de falar com o seu cliente. Se você tem medo de falar com o teu cliente, cara, tá na hora da gente resolver isso. Ou fazer outra coisa. Porque, tipo, empreender não é querendo sacanear, mas empreender é não, muito difícil. É velho. verdade. Pô, mas eu tive medo de falar com o cliente muito tempo, sabia? Todo mundo É uma tem. coisa mundo muito tem, normal. pô. Você tem medo por todo dois mundo motivos. Você tem. tem medo pela vergonha, Uhum. mas você tem medo de se frustrar. Uhum. Você É. tem medo de falar e o cara não falar o que você queria ouvir, tá ligado? Uhum. Então, Ele tipo não assim, validar que a não sua validar. ideia ela é boa É tão como você genial, imaginou. Exato. Então, tipo, que é o mais provável de acontecer. Então, a pessoa Na se verdade, protege, tá ligado? Se ela validar, o que você aprendeu? Nada, né? Você só aprende se ela falar, não, mas eu não gosto, eu prefiro Por quê, assim. né? Por que você não gosta? Tá, você prefere assim, mas qual é a diferença de um pro outro? Esse aqui eu consigo fazer aquilo. Pronto, você aprendeu alguma coisa. Nossa, né? esse Legal. aprendizado é o melhor de todos. Boa. Na verdade, a ideia, ela só serve pra isso, né? Só Sim, se- a fagulha pra É a você fagulha descobrir o que você tem pra que você melhorar. descobrir. É isso, acho que pode falar, inclusive, da ideia, né? Boa, mas vamos chegar. Mas Vamos pra chegar. fechar esse raciocínio. Então, cara, se você tá
apegado a várias ideias, vários planejamentos, mas não tá fazendo esse passo básico, quer falar com as pessoas, seja por medo, seja porque você é tímido, seja, mas eu não conheço ninguém nesse perfil. Então vamos descobrir onde essa pessoa tá e vamos conhecer. Uhum. Porque eu te garanto que não tem growth hacking que vai te fazer achar essa pessoa se você não sabe onde ela tá. Uhum. Não tem marketing digital que vai te fazer venda sem que você saiba fechar uma venda conversando com alguém. Uhum. Não tem copywriting Não. que vai, tá ligado? Porque Para de- a essência de tudo é copywriting, growth hacking, marketing, tudo isso é como você melhora algo que você já sabe fazer, Exato. né? Mas a essência que é, a pessoa tem um problema, você sabe que pessoa é essa, você tem uma oferta, você tem um preço, você fecha uma venda, essa coisa bem básica e bem essencial não é resolvida por nada além de você aprender a vender para a pessoa para quem você quer vender, Uhum. tá ligado? Então, passo zero. Se você, mas eu já investi em marketing, não, para. Posso Só complementar? para de Eu errar quero falar agora. uma coisa sobre isso. Complementa, joga na roda. Vou só complementar. Se você tá esperando alguma coisa acontecer para que você vá vender, não, meu produto já tá quase. Caraca, eu fui falar, isso foi no ano passado. Fui lá fazer uma mentoria com uma empresa, me chamaram lá na agência, tem que fazer aqui uma galera numa mesa. Uma galera assim numa mesa, assim, ó. E aí, a gente. Pô, E eu falei, beleza, quantas pessoas já estão interessadas no produto, né? Quantas pessoas vocês já venderam? Não, a gente tá terminando o desenvolvimento, só tem 6 meses, faltam mais 3 só pra terminar. Eu falei, pelo amor de Deus. A mesa cheia Para de agora, gente, para. umas 7 pessoas, Não é não. cara, na mesa. É 7 triste, né? pessoas na mesa. E todo mundo esperando o produto ficar pronto, ou então esperando um desenvolvedor, ou um investidor vir, ou alguma coisa. Se você tá A esperando solução vem de alguma fora, coisa, né? provavelmente Esperando você um vai... fator externo, né? Se você tá esperando um fator externo ainda acontecer, provavelmente você vai quebrar a cara tão grande lá na frente que você vai desistir. Por quê, mano? Explica melhor isso aí. Eu acho que você pegou um apêndice do que eu tava falando e tá Perfeito. detalhando um negócio que já é Ainda outra bem parada demais. muito Cara, legal. é muito tá? psicológico, porque a sua expectativa é tão grande e ela vai ficando maior. 3 meses, 6 meses. E você aumenta ela, né? E você vai ficando ansioso. É, A hora boto que você fé. lança e você não resolveu a dor que você falou, que você tá fazendo o temperinho, mas você não tem um prato, cara, a sua frustração é tão grande, você gastou tanto tempo, você fala, vou Então ganhar. você tá adiando. É tipo isso. Só que adiando e inflando essa frustração. Vai piorando, né? Entendi. Você, além de ter um problema que você tá adiando falar com o teu cliente, vender e aprender, você vai criando desculpa pra adiar, que muitas vezes passa por aumentar o seu planejamento, né? Aham, perfeito. Então é um problema duplo, tipo isso, né? Você tá postergando e inflando o teu plano. Então é como se cada vez a queda ficaria mais alta, mais né? alta. É isso, né? Perfeito. E esse crescimento, ele acontece porque o único caminho aceitável é o de dar certo. Então, o que a gente faz? A gente Isso é foda. coloca o próximo passo. Então, eu vou dar o próximo passo, porque eu tenho que dar certo. E aí, chega uma hora que o próximo foda. passo é a escala. E aí, quando você escala, tudo escala. Inclusive os problemas. Nossa. Só que aí, os problemas começam a estourar tudo. É uma Caralho. válvula, né? Parabéns. Caralho. Você hoje. Não, mas foi... isso é a verdade, mano. É Você a fala- verdade, você é mandou a então você real. tá trazendo a origem do problema que a gente tá conversando, que é o comportamento da pessoa de não querer errar. De não querer errar. De É não isso, querer né? parar pra poder voltar e falar assim, calma aí, ainda não passamos. Vamos resolver Não tá agora. pronto ainda. Por que eu vou passar pra próxima fase se eu não terminei essa? Mas, Rogerinho, como é que o cara se acostuma a errar desde o começo e como é que ele usa isso pro bem do negócio? Porque eu acho que a pessoa que tá assistindo a gente, ela tá achando óbvio o que você tá falando, tipo assim, não, mas é óbvio, eu tô construindo um plano, porque é assim que você constrói um negócio, né? Eu faço o marketing, faço o meu produto primeiro, aí o produto fica pronto, aí eu faço... Tem que ter o que vender, Aí né? Exato, aí eu começo a fazer meu marketing, aí depois eu tenho meu marketing, eu começo a procurar investimento. Tipo assim, na cabeça da pessoa isso é muito lógico. Eu queria que você explicasse como fazer diferente usando o erro como ferramenta, tá ligado? O erro, na verdade, o aprendizado tá no erro, né? E o grande problema, eu acho que a gente falou aqui algumas vezes sobre o erro, é que a gente não quer errar. Né? A gente começa na escola Esse lá... é o verdadeiro erro. Esse é o verdadeiro problema. Verdadeiro. A O gente errar e falhar, né, que a gente chama assim, não vendeu, aí não é o erro verdadeiro. O verdadeiro erro é exatamente esse que você falou. O verdadeiro erro Boto fé. é quando a gente não tá disposto Não a tá falhar. disposto a errar, A gente, na escola, a gente
tem que aprender, tem que tirar 10, a gente tem que Uhum. passar de Por isso ano, que eu não senão vai tirava. reprovar. Tô zoando. Entendeu aí, pai? Por que que eu Eu- reprovei todos os anos? É isso. Não, mas continua o seu raciocínio. Então, a gente não pode errar. E aí, como a gente não pode errar, chega no mercado de trabalho, a gente tem que acertar, porque a gente tem que mostrar trabalho, Claro. a gente Uhum. tem que chegar no... A gente tem que entregar algo bom. Só que não é assim que funciona. Como que funciona? O resultado, como o próprio nome diz, é resultado. Ele é consequência. Se ele é consequência do quê? Ele é consequência de um processo. Ele é consequência de algo que a gente entendeu, a gente vai fazer, vai replicar e vai dar aquele resultado. Então, se ele é consequência de um processo, a gente precisa ter um processo e ir afinando esse processo e Uhum. melhorando esse processo durante o tempo, porque aí o resultado ele vai mudar com o controle. Ele não muda solto. E como que a gente afina o processo? A gente precisa experimentar. Para a gente experimentar, a gente tem que estar aberto ao erro. A gente tem que falar, qual é o caminho que vai seguir? Não importa. Vamos seguir 2, Legal. 3 caminhos, mas a gente tem que metrificar e entender esse processo para a gente poder ter um resultado melhor. Uma Você coisa... tá muito bom hoje. Ah, obrigado. Só hoje. Continua, O viu? que você fez ontem à noite? Ontem à Coma noite. tudo igual, durma no mesmo horário. Duas com a mesma roupa. Não troca Cara, meia. complementando isso aí, que pra trazer embasamento teórico também, porque às vezes a pessoa que tá assistindo tem essa característica de gosta de ler muito Gosta. livro, É. gosta de ver muito Teórico. vídeo, né? Você gosta de teoria? Então a gente também te fala da teoria, né? A gente tá falando de coisas muito práticas que a gente viveu, que a gente sabe que funciona, mas deixa eu complementar com a teoria. Tem um cara chamado Dave Snowden, se eu não me engano, que trabalhava na IBM, nas antigas, e ele criou uma teoria lá que era para ajudar a equipe da IBM a resolver melhor os desafios de negócio da empresa. Qual é a teoria dele? Ele falou que a primeira coisa para você conseguir resolver melhor os problemas é começar a entender como categorizar eles, porque ele falou, cara, cada desafio é diferente. Tem um tipo de desafio que eu vou ter que agir de um jeito, mas se o desafio for diferente, eu tenho que responder de outro jeito. E aí ele criou 4 categorias. Eu não vou explicar no detalhe a teoria, se você quiser procurar o nome é Kneffin, mas... Kneffin, como é que fala Kneffin. isso? Cara, eu não lembro como escreve, coloca Dave Snowden. Tá. Não, Dave Snow. É um Sim. negócio desse. Eu acho que é isso. Beleza. Coloca É. IBM Dave, vai aparecer. É. E aí, então, ele criou 4 tipos de cenários. Qual é o que eu vou focar aqui agora? É o problema complexo. O problema complexo é aquele que você não sabe uma relação de causa e consequência. Um exemplo claro. Tem uma startup, quero chegar nos meus primeiros 1000 clientes. Por exemplo, uma métrica aleatória pra gente brincar aqui. Quero chegar em 1000 clientes. Como eu resolvo isso? Como ele é um problema complexo, eu não tenho a menor ideia do que vai funcionar. Então, eu não consigo criar um plano para isso. Legal. Se fosse um problema de engenharia, por exemplo, quero construir um prédio, aí você tem faculdade para você fazer, para você estudar, porque existe método para você construir um prédio. Sim, vão ter alternativas. Cálculo, viga, cimento, concreto, lá, pronto. Agora, para você chegar em 1000 clientes na tua empresa, ninguém nunca fez, porque a tua empresa é o teu produto, é a tua ideia de negócio, É o teu nicho. teu nicho, então é onde você mora, tudo vai influenciar, então não dá para prever. Como você reage a uma situação de um problema complexo, onde você não tem causa e consequência? Testa. É a teoria do cara, não sou eu falando. Que é o que você tá falando. Perfeito. que a gente jeito. vive. Exatamente. O único jeito de aprender num cenário complexo é por meio de experimentos. Porque cada experimento vai te mostrar, te dar um feeling se aquele é ou não é o caminho. Então, vou pegar até o exemplo lá do Darwin, né? Que foi Malthus, que experimentou com ervilha, que fez aqueles experimentos Sim, de sim. genética lá no passado. Era um padre, né? Exato. Naquela época, genética era um problema complexo. Porque ninguém sabia de onde vinha ou pra onde ia. Tá ligado? Gene, ninguém entendia o que isso era. Então, o cara começou a fazer cruzamento de ervilha. Pegou uma ervilha laranja e uma ervilha verde, e aí ele começou a tentar misturar, né, fazer a polinização de uma com a outra, sei lá como é que funciona. E aí ele via que às vezes saía verde, às vezes saía laranja. Por que sai verde? Por que sai laranja? Quando que acontece? Aí ele começou a fazer vários testes. Quantificar, né? Ele metrificou. Media tudo. Boa. Então ele falava, agora saiu verde, agora o grão aumentou, agora o grão diminuiu. E ele ficou testando até ele entender a ideia do gene, que tinha um gene recessivo, dominante. Então ele descobriu. E aí, hoje a genética é super avançada. Só que no começo, a coisa que ele teve que fazer foi experimentar com ervilha. Mas Mano. ele Criou usou- uma área, né, ele da usou- ciência. Ele usou o método científico, Um método que já científico. existe há muito tempo. Esse Que é é a o método experimentação. científico, que é a experimentação. Exato. Perfeito. E por que não aplicar experimentação, método científico
dentro da sua empresa. Perfeito, cara. Né, velho? Então, mas aí, pra finalizar esse tema e a gente partir pra Eu outro. tenho uma coisa pra falar sobre esse tema ainda, Por mas favor. pode terminar que eu falo Não, é o que eu queria que você falasse mesmo. Na verdade, a minha pergunta pra você, que eu acho que fecha na cabeça do ouvinte esse tema, e aí se você tiver outra coisa você complementa já, como esse cara vai mudar o comportamento dele pra conseguir fazer isso que você falou. Porque você falou de processo, então você falou de uma forma meio preto no branco, né? Aham. Só que a gente sabe que no nosso dia a dia tem os tons de cinza, do medo, né? Tipo assim, da resistência. Eu queria que você falasse de comportamento, sabe? Beleza, eu até escrevi sobre isso porque foi uma coisa que me marcou muito na minha vida. Eu queria muito ser perfeito, né? Eu acho que essa é uma característica que algumas pessoas têm, assim, de querer estar certo, querer ser perfeito e de querer acertar. Eu queria acertar, eu queria que as pessoas gostassem de mim porque eu acertava. E isso, na verdade, é uma coisa que vem de mim, né? É uma coisa que eu tô buscando no outro uma aprovação pra mim, e aí vem todas essas métricas de vaidade que a gente falou já antes, e elas passam pelo ego, né? Elas passam pelo que a gente sente. Então, quando a gente mistura no ambiente empresarial o ego, a gente atrapalha tudo que tá acontecendo. Porque a gente não tá mais falando de negócio. A gente tá falando de cada um. E se a gente tá falando de cada um, aí complicou. Porque aí eu vou ter minhas questões, se vai ter a sua, se vai ter a sua. Caraca. E como é que isso vai funcionar nesse ambiente? E muitas vezes não funciona por causa disso. Ou então alguém tem que baixar a cabeça no ambiente. Não é uma regra de negócio, né? Então, como que a gente faz pra gente... E aí, o que o ego implica, né? Ele implica da gente julgar. A gente julga o outro. Fala assim, não, você tá errado. Ó, pô, você tá errando, tá vendo? Não sabe fazer. Aí eu já julguei. Ah, você já é o que não sabe fazer, né? Ah, Se o cara errou, ele é errado. É Ele tipo é isso, né? errado. Você pega o erro Pra pessoa, né? do experimento que ele fez na empresa dele, tentou vender de um jeito que não Joga deu pra certo, você fala, pessoa. o cara é errado, o negócio é ruim. isso é um julgamento. Legal. Isso é um julgamento de pessoa, né? A gente tá julgando, ó, a gente vai criando como se isso fosse uma verdade, como se aquele nosso pensamento fosse uma verdade só por causa daquelas variáveis que a gente tem. A gente não tá Caraca, dando bota espaço fé, hein? para a pessoa desenvolver. E o julgamento, ele passa... Por que a gente julga o outro? Porque a gente se julga muito. A gente se cobra muito, né? Então, como que a gente faz pra gente tirar o ego do outro dentro da empresa? A gente só tira o outro se a gente tirar o nosso primeiro. Então, a gente tem que parar de julgar o outro e a gente, parando de julgar... A gente só vai conseguir parar de julgar o outro se primeiro a gente parar de se julgar. Boto fé. Não tem como a gente parar de julgar o outro sem a gente parar de se E julgar. começar a se colocar, então, numa postura tipo de aprendiz, né? Como quem Boa. diz, cara, eu tô aqui, eu vou errar, tudo bem, não é isso que define se eu sou bom ou sou ruim. Eu tô aqui construindo uma empresa, né? Eu vou dar Essa uma... lição é difícil. É difícil, mano. Até chegar nela, passa algumas coisas. Mas eu acho que o primeiro passo é, ouvindo aqui o que a gente tá debatendo, é falar, pô, será que eu tô vacilando nisso? Com humildade, será que eu tô fazendo? Pronto, essa reflexão já é positiva. Um sintoma disso, desculpa, já vou Tá te bom. passar. Um sintoma disso é assim: o meu sócio, ele não me escuta. Pô, o seu sócio não te escuta? Será que é ele que não te escuta? Será que não é você que não tá se colocando numa posição de ouvir o que ele tem, tudo que ele tem pra dizer? Boto fé. E aí refletir realmente e não ficar só combatendo o que ele tá falando, aquelas coisas bem típicas de relacionamento, né? E aí, em um momento seu, você foi ouvido, aí você faz isso algumas vezes. Daqui a pouco, você vai falar, pô, sobre essa questão eu penso isso, e aí o cara vai querer te ouvir, porque é aquela questão da reciprocidade, né? Troca, né? É. Legal. Exato. Eu vou dar uma dica dura aqui, de verdade. Vou falar a realidade. Se você tá com tanto medo de fracassar, assim, se você não utilizar o método científico de falhas e falhas e falhas até encontrar realmente a resposta que você precisa, você vai fracassar de verdade. Se você tá com medo de verdade de fracassar, se você não falhar nesse processo várias e várias vezes, você vai fracassar de verdade. Por que você acha que isso acontece, mano? no Porque negócio? inovação, se você já tem as respostas, tipo assim, não é ou se era tão óbvio assim, provavelmente não é eficiente, não é eficaz, não funciona o que você tá fazendo. Alguém já testou, alguém já fez alguma coisa, se é tão entendi. óbvio assim, que Legal. as informações que estão etéreas aí, você já pegou e já falou, minha ideia é genial, então... Se você conseguiu pensar isso, tipo assim, do nada Do na tua nada. vida ali, surgiu na sua cabeça, E você é o e inovador. não existe, já não é um negócio que tá funcionando ali gigante, tipo Perfeito. assim, né? Tem Você pensou, alguém pensou, né? Com certeza. Gostei. Você não é tão especial assim. Eu acho que a gente acha Mas isso. isso que tem a ver gente com acha essa humildade, mano. É. Que é muito difícil, cara. Porque eu acho que assim, eu não acho que as pessoas nem necessariamente.
Eu acho que passa pelo ego, concordo com você. Mas a gente, ao falar isso aqui, não é que a gente tá falando que você tem um ego inflado. Não. É tipo assim... Todo mundo tem ego, né? Vamos lá. Todo mundo tem ego, todo mundo sofre e tal. Não é isso que a gente tá dizendo, Isso, é outra a gente só parada. tá falando que você tá com medo de machucar o ego que você tem. Tá ligado? Independente se a gente tá falando que você tem um ego inflado. Não, cara, é tipo, o seu ego, você tá com medo de machucar ele. Perfeito. Por isso, você age de forma defensiva na empresa. Ao invés de você ir pras cabeças, testa, erra, muda, tá ligado? Se mostra como uma pessoa, igual a gente tá falando, com postura de aprendiz que tá ali tentando, você faz o contrário, você se bloqueia, você se fecha, começa a planejar, começa a inventar vários cenários e, né, essas desculpas externas Posso pra o trazer que um vai exemplo? acontecer, né, só porque você tá com esse receio. Fala Eu aí. vou trazer um exemplo aqui que tá acontecendo agora. Então, assim, tô numa empresa, né? Eu trabalho em algumas empresas, tô lá numa empresa e tem um grupo de clientes que tá insatisfeito com a empresa. Esse é o cenário. Grupo de clientes Pera, o cliente da empresa tá insatisfeito com ela. com a empresa, exatamente. Ah. E aí, aí o que a empresa... A decisão da empresa foi, não, vamos conversar, porque essa pessoa que tá insatisfeita, né, venda de empresa para empresa, então ela tá insatisfeita, eu tenho uma outra pessoa lá dentro que eu tenho um relacionamento melhor, e eu vou pegar e vou falar com essa outra pessoa pra gente mudar essa percepção. Entendi. Foi essa a estratégia da empresa. E eu falei, calma. Né, Parou, vamos conversar aqui parou. primeiro, né? Primeiro, quem é esse cara? O cara que tá puto com a tua empresa. Quem é esse cara? Esse cara, se ele tá puto, Ele tem ele alguma se razão. importa. Ele se Ah, importa, bota fé. Ele se cara, importa. é isso, Ele ele é se heavy importa. user. Sim. Você só não converteu. Aquela linha do amor e o ódio, Ele não tá... legal, entendi. né? Tipo assim... Ele precisa de você, ele tá tentando usar o Ele seu tá serviço ou incomodado produto, mas não tá contigo. O pior é gostando. se ele nem se importa. Exato. O pior Legal. é se o cara fala assim, não, tá ótimo. Mas no fundo ele fala assim, nunca Aí mais... no mês que vem ele cancela, fala tchau, valeu. Nunca mais eu quero usar esses caras. E fica falando mal de você pra todo mundo. Se ele tá puto, o que a gente faz? Senta e fala assim, Resolve. e aí, meu amigo, o É. que eu posso Primeiro te ajudar? espaço, escuta, né? Como eu posso te ajudar? Caraca. Porque eu entendi que tá ruim pra você, mas eu quero que fique bom, né? Eu quero você Boto como meu fé. cliente. Né? Então, Caraca, gostei. é um exemplo como o ego muda. A gente vai querer resolver, o cara fica puto. E não resolver os problemas que causaram pro cara ficar puto. Pra finalizar, pode? Pra gente por ir pro favor. próximo? Sim. Beleza. Se você tá lá na tua empresa e fala, cara, mas tá todo mundo, a galera vai me julgar se eu falhar. Vai e falha. Vai e falha. Vai e falha. A galera vai te julgar. A galera vai... Se essa é a cultura que tá na sua empresa, isso vai acontecer. Galera, vai lá. A hora que você achar, a galera vai olhar pra você e vai... Acho que eu entendi. E você vai se tornar o líder do negócio. Porque você sabe criar a cultura e mostrar como funciona na prática o experimento. É a falha. Às vezes vai sozinho, mas você vai ter que chegar arrebentando mesmo. Falhei, gente. E traz pra todo mundo. E de fala, peito aberto. isso aí já... Peito Quando aberto. a pessoa Gente, faz isso... Fiz isso e falhei. Não deu muito bom, não. Ah, nossa, mas vai lá de novo e testa. E vai lá de novo e testa. A hora que você achar... Fala pra mim, o Boto fé. que acontece? aí você não precisa explicar mais nada, né? precisa Aí todo falar. mundo Você vai não entender. precisa... mas... Não, tá aqui, ó. Aqui ó os dados. Olha Finalmente, só. tipo assim, eu tô há 6 meses quebrando a cara aqui, agora eu encontrei um negócio que tá funcionando. Então vai olhar e vai falar, caraca, Porra. boto fé. É tão difícil. Como é que a gente faz pra aumentar aí, né? Aí já começa todo mundo virar seu amigo. É tão difícil. Tem uma outra empresa que eu tava conversando, essa eu não tô fazendo consultoria, mas eu tava conversando com eles. E aí eles estão na fase em que eles começaram a vender e agora alguns clientes estão saindo. Tá dando churn, né? Então eles começaram a vender e começou a dar churn. Aí eles, meu Deus, não funciona, o pessoal não gosta do produto, o que eu faço agora? E eu tipo assim, calma. O churn, né, que é essa fase que os clientes vão embora, é uma fase. O que você tem que fazer agora? Anotar as objeções. Isso. Entender por que os clientes... Entender. O que eles estão falando Pronto. pra ir embora. Esse exemplo que você deu é perfeito, porque agora você conseguiu mostrar na prática como que um problema é uma forma de aprendizado, né? E de melhoria do Total. negócio, que é o que você falou do processo. Se você tem um processo de aprender com o erro, isso não é mais problemático, né? Porque a partir dali, cada erro vai ser mais uma forma de você se aprimorar. O problema é você encarar isso tudo como ruim, tentar Sofrer. jogar debaixo do pano, do Virar uma tapete, crise na empresa, né? Bota Tipo fé. assim, uma crise. Eles não estão gostando. Não, calma, não é tão gostando. Que bom, agora eles O que se que tá importam, né? acontecendo, é? Alguma coisa tá acontecendo aqui, deixa eu entender o processo. Quem me Legal. ensinou isso foi um mago, o bichão mito, Eduzão. Que isso, mentira! Tu sabe disso, É né? mesmo? Não, é que a gente Animal. troca muito figurinha, né? Especificamente, eu não lembrava disso. não. Sobre as Legal. objeções. Eu vi a cara dele e falei, cara, das objeções. Eu já ouvi falar Não, isso. no fundo mesmo, eu tava pensando assim, cara, covarde, ele tá roubando minhas frases.
Ele roubou o que eu anotei aqui no meu bloquinho de notas. Pô, ele tinha roubado de Tu alguém. me contou já. Ele já tinha roubado de alguém, que já tinha roubado de É alguém. isso. Rouba essa ideia também de Rouba alguém. ideia também, pô. Fala que é tua. Fala que foi tu que Fala que foi pensou. tua. Boa. Cara, agora eu queria... O próximo passo que eu tava pensando aqui, que a gente precisa conversar. Ah. E aí eu queria começar pelo Hugo, que agora vai poder brilhar. Agora ele devolveu. Ele É o devolveu. seguinte... Vou até sair. Não, eu Ele sei que você devolveu. tem repertório pra falar sobre isso, muito. Ah, meu O Deus. negócio é o seguinte, esse cara que a gente tá conversando com ele agora, muitas vezes ele vai estar postergando entrar num foco comercial. Muitas vezes a pessoa fica presa no universo do produto, da tecnologia, do cara, mas a nossa solução podia funcionar assim, não podia funcionar assim. Vamos contratar um desenvolvedor, vou contratar uma fábrica de software. Nananana. E aí, às vezes, o cara, inclusive, chega, a gente acha essa pessoa pra conversar, o cara já tem, na teoria, tudo pronto, né? Não, eu já tenho o site, eu já tenho o aplicativo, eu já tenho o tudo. Só que esse cara não olhou pra comercial, não vendeu nada. Eu queria que você explanasse um pouco pra esse cara verdades duras que mostram que esse caminho não é o melhor e qual que deveria ser o caminho que ele vai fazer, tá Mas ligado? calma aí, ainda não entendi bem o cenário. Qual que é o cenário? O cenário é o cara que tá já escovando o pixel no produto Tô ligado. dele. Eu vou falar. Tá pensando na tecnologia, exato, tipo, vou tá falar pensando em rapidinho. tecnologia, mas tipo assim, ele não tá no passo zero, que é quem é o cliente dele, como que ele vende, Não entendeu várias coisas ainda, né? o modelo de negócio. Eu vou falar em 15 segundos. Eu comecei lá atrás, em 2015, um negócio e era na área do futebol. E eu fiz pra... Eu fiz Eu desenvolvi com... Você acabou de falar, com uma fábrica de software. Gastei 30 mil reais. E durante 1 ano e meio, eu fiquei somente lapidando essa funcionalidade aqui, vai. E aí já linka com o Instagram direto, ele já pode postar. Cara, tava tão lindo. Tava tão lindo. E a hora que eu lancei o produto... No primeiro dia, 400, quase 500 pessoas usaram no primeiro dia. E eu fiquei, Ô, show, hein? Milionário. milionário. Próximo Zuckerberg. Aí eu comecei a fazer as projeções, porque no futebol você não joga sozinho, você vai chamar os outros. Aí eu falei, meu Deus, em 6 meses eu já vou ter 10 mil pela minha projeção. Uhum. E aí, depois de 1 mês, eu tinha 0. Falei, não faz Caraca. sentido, velho. Como O assim? que aconteceu? Cadê os 10 mil que eu ia ter? Em 1 mês só, eu tô com 0. Tu tinha 400 em um dia, depois você foi pra zero. Fui pra 0. Ninguém mais voltou a utilizar meu produto. Eu fiz uma mega campanha de marketing de lançamento. Cara, marketing... Nossa, tava lindo. Tava tudo maravilhoso. O produto era lindo. Você navegava, você dizia qual era o seu perfil de jogador. Você olhava a região. O cara tava lindo mesmo. A navegação maravilhosa. E eu não resolvia uma dor. E quando a gente fala isso, eu acho que pra galera de casa, como assim resolver uma dor? A gente já tem tantos programas aí falando sobre isso, o que significa isso, né, na prática de verdade. Mas todo mundo tem uma necessidade por trás. Ah, Uber, eu quero me locomover, eu quero chegar num outro lugar. Quais são as opções que eu tenho? Tem um ônibus, tem um metrô, tem uma Uber, tem... Então, assim, qual que é a necessidade por trás? Geralmente, as necessidades... Não. Elas são sempre as mesmas. Então você vai... Tem como criar novas necessidades, é muito mais difícil. Mas a ideia é... Se você não começa pelo comercial... Não, Edu? Se você não começa, é começar. É o primeiro, o que eu vou fazer? É melhor você fazer... Ah, eu não tenho coragem de falar com ninguém. É melhor você fazer uma landing page e testar, ver se alguém quer aquele negócio, do que você já começar a construir o seu produto. Porque uma landing page faz em 2 dias. Uhum. Ah, não tá linda, não tá maravilhosa, eu vou ficar com vergonha. Cara, Então, mas aí a pergunta que surge na cabeça da pessoa, tá, mas aí eu vou botar uma landing page e aí vai cair uma pessoa inscrita lá no formulário falando o que quer. O que eu faço? que maravilha. Nossa, esse é o melhor problema que você podia ter na vida, né? Porque essa pessoa quer resolver um problema. E aí chegou esse momento de... A dica de Rogerinho. Alô? Tudo bem? Pois é, sou eu aqui, cara, eu tô estudando isso, quero resolver essa dor, preciso muito conversar com você. O que tá acontecendo? Me conta. Legal. Quero te ouvir. Essa pessoa... Você não precisa partir pro, eu tenho um plano A que custa tanto, plano B. Não, cara, deixa eu te escutar. É. O que te trouxe Escuta até primeiro. a minha página? É. Tipo isso, O né? que você tá esperando? Fala, a pessoa vai até O assustar. que você tá Mas se não precisando? tem nada. Se ela às vezes não quiser falar, beleza, vai vir outra, relaxa. Isso. Vai vir essa pessoa. E quando 2, 3, 4, 5 pessoas falarem com você, você vai começar a criar o produto pra elas. Pra elas. E aí você vai começar Legal, a hein? entender. Pô, realmente, elas são parecidas aqui, então faz sentido eu começar com esse nicho aqui, vou começar a resolver a dor delas. Por encomenda quase, né? Aí Encomenda. você inverte. Ao invés de você estar construindo a partir da sua cabeça, você tá construindo a partir do que as pessoas estão precisando, te falando que estão Perfeito. precisando. É isso que eu ia falar. Calma aí, Hugo. Você tá me dizendo, então, que não é eu ter uma ideia, construir, lançar o produto?
É foda falar isso, né? Não é isso. Tem nada a ver com isso. Nada a ver com Tem isso. nada a ver com isso. Vocês são bons atores, mano. Não é? Gostei disso aí. A gente já tá gravando um programa chamado Virali Show. Virali Show, bota aí. Virali Bota aí, é empreendedorismo com comédia. É, bom É demais. Mas acho que eu até perdi o fio aqui. No mais, uma coisa que o Edu fala bastante, né? Realmente, de você vender antes de começar o produto. Eu acho que é o maior mestre aqui. Ele joga a bola pra gente falar, porque ele sabe que no final ele vai cravar. Que é isso, Aqui gente? Já pra vai, já você. vai. Não, mas assim, até se você não tiver um site, né? Não tenho site, não sei criar site. Quero começar a ter uma empresa. O que você precisa para ter uma empresa? Você precisa que alguém compre alguma coisa de você. Exato. Então, como que você vai fazer para alguém comprar alguma coisa? Você tem que entender o que as pessoas precisam, né? Exato. Legal. Vai falar com a pessoa. Vai pra rua encontrar essas Tem que pessoas. falar, cara, não Vai tem jeito. entender, né? E aí, inclusive, a dica da semana do Startup na Prática, né? Que eu mandei lá foi de, vai falar com as pessoas e fala de forma organizada. Uhum. assim, Legal. Eu quero fazer um produto para qualquer área. Fala uma área aí. Odontologia. Odontologia. Então, eu quero fazer produto para odontologia. Então, eu tenho que falar com 10 dentistas. Beleza? Uhum. Aí eu vou lá falar com 10 dentistas. Como eu vou falar com os 10 dentistas, eu antes preparo o que eu vou perguntar, porque eu quero saber o padrão. Eu quero organizar a minha pesquisa. Então, eu tenho que entender quem eu tô falando, né? Qualificação. Perfeito. Quem são essas Você vai pessoas? registrar informações sobre a pessoa com quem você tá É conversando. isso, a gente tá ali para aprender, né? Pô, é uma clínica de odontologia de um tipo tal. Essa aqui é uma clínica diferente. Esse cara era mais velho, esse era mais novo. Tipo isso. Exatamente. Qual é a Mapear. idade de quem tá fazendo, por que a gente qualifica? Aí depois faz as perguntas se quiser fazer e já pode até pegar os dados dessas pessoas que podem ser clientes no futuro. Uhum. Né? Mas por que a gente tá fazendo isso? Porque existe a persona. Né? Muita gente, eu acho que não sabe que existe a persona, que assim, existe a mesma pessoa igual a mim no mundo e várias. Existe a mesma pessoa igual o Hugo Muito. Uhum. e várias. Edu e você, várias, no mundo. Né? Então, essas pessoas, elas se clusterizam, elas têm os mesmos comportamentos. Então, como elas têm o mesmo comportamento, quando a gente coloca a qualificação dessa pessoa na pesquisa, a gente começa a entender qual é o comportamento daquele grupo de pessoas. E onde daquela tem pessoa. mais, né? Você pode descobrir onde você vai achar outras, né? Como elas Uhum. vão estar se comportando. Qual é o comportamento dessa Legal. pessoa? Ela vai num lugar à noite? Ela não vai? Ela sai? Aí você vai encontrar essa pessoa. Uhum. Né? Ou ela estuda, faz uma pós-graduação, MBA, para onde ela tá indo. Uhum. E o que ela sofre, porque as dores provavelmente são as mesmas. E aí você começa a falar, tá, então agora eu tenho o meu nicho. Legal. É isso que eu tô procurando, um nicho de mercado para começar a vender. Só não erra, por favor, como eu já errei também, e de ir lá nessa pessoa, ele falou muito a palavra-chave, que é comportamento. Em vez de você ir lá e falar assim, você gostaria que eu fizesse um negócio que vai te render muito mais do que... Não faz, nunca pergunta uma coisa no futuro do pretérito, só pergunta comportamento. Como é que você consegue clientes? Como que você você resolve fez? esse problema O hoje? que você fez? Quais foram as dificuldades para conseguir esses clientes? Você já comprou Legal. esse produto? Isso já paga suas contas? Não tô. Legal. Então, é isso. uma Muito dica. boa. E aí, acho que pra gente Falei concluir que esse vai tema... vai cravar. Agora. Eu tenho esse jeitinho, né? Eu tenho esse jeitinho. Pra gente fechar essa pauta, eu tenho uma outra sugestão já Aham. também. Mas, assim, consolidando esse tema que o Hugo falou muito bem, velho, que eu acho muito legal a sua história, porque eu vejo muita gente parecida que contratou uma fábrica de software, desenvolveu o Eu produto. fiz isso. Tipo, exato. Todo mundo Então, começa tipo, assim. né? Começa pelo produto, né? Na cabeça da pessoa. Só que eu acho que tem uma teoria que ela é muito autoexplicativa do porquê que isso não funciona, né? Que é a teoria do Steve Blank, que é um dos papas das startups, Uhum. que é do livro lá dos 4 passos para epifania, né? Uhum. Que ele fala do desenvolvimento de cliente. E aí eu vou explicar de uma forma simples aqui para Boa. corroborar contigo, Gão, Boa. deixar mais óbvio impossível do porquê que você vai começar falando com o teu cliente e pensando sobre o problema dele para depois desenvolver o produto. O que o Steve Blank fala, ele criou 4 etapas para você construir o produto ou a empresa, né? E ele fala que as 2 primeiras etapas, que vem antes de criar o produto e tudo mais, consiste apenas de você conversar com o seu cliente, seu potencial cliente. Ele chama a primeira etapa de descoberta de cliente e a segunda de validação de cliente. Então, o que eu quero que você entenda? Olha o nome da palavra que o cara deu. Descoberta de cliente, validação de cliente. Eu gosto muito porque é autoexplicativo, é didático. Uhum. A descoberta do cliente parte da ideia de como se você fosse um cara que tá na selva, um explorador. Eu imagino sempre aquela roupinha do safari, tá ligado? Pode crer. O cara tá na selva lá e ele quer descobrir novas espécies de bicho. Tá ligado? É isso que você Aham. faz no dia 0 da startup, que é igual você falou, você começa pelo quem.
Aham. Eu quero falar com quem? Ah, com clínica de odontologia. Beleza. Então você tem, como se eu Uhum. estivesse no Safari, eu quero falar com quê? Com felinos. Aham. Beleza. Aí você vai entrar no Safari e você vai começar a olhar. Cara, tem um leão aqui, tem uma leoa ali, tem outro tipo de felino ali, Uhum. lá. E aí você vai começar a descobrir o cliente. E aí a segunda etapa é você validar o cliente. O que é validar o cliente? É você comprovar que esse cara pode ser cliente para tua empresa. Perfeito. E aí como? Aí é como se você fosse fazer um testezinho de DNA nesses bichos que você tá encontrando. Uhum. Você tira um pouquinho de sangue lá e fala, opa, esse aqui pode ser meu cliente. Né? E você vai fazer isso como? Igual o Hugo falou, tipo, fazendo conversas, vendo, pô, esse cara já gasta dinheiro pra resolver o problema que eu tô pensando aqui. Pô, esse cara aqui, ele tá mega insatisfeito com o problema que ele tá passando. Uhum. Caraca. E aí, no final de tudo, você vai vender algo pra esse cara. Tu vai, pô, eu tenho uma oferta pra você, eu vou te cobrar tanto e eu vou fazer isso pra você não ter que mais pensar nisso. Uhum. Ah, não, beleza, eu topo. Pronto. Aí você efetivamente validou o cliente. Se você Aham. fizer tudo isso antes de pensar em produto, cara, você vai começar o produto do jeito certo. Uhum. Sabe o que é massa? O problema muitas vezes não é direto na sua cara. Ele não vai chegar, muitas vezes, seu cliente falar assim, ah, eu tô com uma dor que eu não É consigo. verdade. Não é assim. Às vezes nem ele entende Às vezes direito. nem entende, mas, por exemplo, quantos clientes você tá conseguindo por mês? Cara, eu consigo 15 clientes por mês. Aqui, e quanto você gasta pra conseguir eles? Eu gasto tanto. E às vezes a pessoa tá satisfeita. Mas se você tem uma ideia de fazer isso, sei lá, 5 vezes melhor, 2 vezes melhor do que ela, ou mais rápido, Sim. você já tem uma solução, você já sabe o que ela tá fazendo. Eu falo, eu consigo fazer isso aqui bem mais rápido pra ela, conseguir os clientes pra ela, mais Sim. qualificados, ou que vão gastar um ticket médio maior. Aí você começa E às vezes o cara tá experimentar. acomodado ali, mas, por exemplo, ele tá gastando 5 mil reais com uma agência de marketing que tá trazendo um resultado pequeno pra ele e você sabe que não tá legal. Uhum. Né? Então, apesar dele não virar pra você reclamar, cara, porque eu preciso de mais clientes, você fala, quanto você gasta com marketing? Tanto. E você tá satisfeito com o resultado? Tá funcionando. Aí você fala, opa, esse tá funcionando, vou aprofundar nesse tema, né? Então tem que ter essa sagacidade, né? De pegar os temas e não tomar tudo como resposta ponto batido. É. Não, deixa eu entender melhor, né? Perfeito. Ao contrário do que dizem aí na internet, né? Não começa como, começa com quem. Legal. Né? Tem gente falando aí, começa com como. Não é assim. Gostei, mano. Você gosta do Pablo Marçal, né? Não falei nomes aqui. Porra, mas você gosta. Pô, mas Você é o cara que mais cita ele aqui na Ele empresa. tem um quê de fã mesmo. eu no tenho um Instagram só do Não Pablo tem um quê Marçal. de fã? Ele tem o Tá quê? ligado? Aquele hater que É a ama, linha do É. amor e do ódio. Que dá o hype. É a linha ali. Boa. Boa. Tá, um outro tema que a gente precisa conversar é sobre planejamento. Porque, igual você falou sobre as escolas, Uhum. a gente é ensinado a planejar. Quando você, tem um seminário numa faculdade de administração. Vai ser sobre o quê? Um plano de negócios. Uhum. Vai ser sobre um planejamento financeiro, planejamento orçamentário. Então, tipo assim, a gente aprende sobre negócios aprendendo sobre planejamento. É quase como se uma coisa tivesse misturado com a outra. Só que a gente está debatendo aqui e a gente sabe que startup não é um ambiente que você consegue planejar, que é um ambiente de incerteza. Então, se eu virar pro Hugo, no começo da minha startup, eu acabei de ter uma ideia, acho que é o genial, e eu contar um plano pro Hugo, esse plano nada mais é do que um bando de chute. É uma Sim. hipótese. E sem problema, a gente chama de hipótese. Exato, hipótese. é um bando de chute. E aí eu queria que vocês comentassem como que a gente pode ajudar a pessoa que tá assistindo isso aqui e tá com um bando de plano para a empresa dela a falar, calma, vamos mudar a rota. Não se Uhum. baseia tanto nos planos. Uhum. Como é que esse cara pode lidar? Como ele pode Perfeito. agir, substituir por Uhum. experimentos? O que vocês acham? Vou falar só uma coisa, só pra cravar. Eu gosto de cravar aqui. Vai, chama. Ai, Eu vou dizer Chama. pra você, 100% dos planos, 100% do mundo. Caraca. 100% Olha aí, dos planos 100%. de negócio de 5 anos atrás, que muitas vezes se faz pra 5 anos, que você Sim. aprende na faculdade, fazer pra 5 anos. Aham. 100% deles não deram exatamente como foram planejados. Boa, Então vai lá. é Pode ir. claro. Você não vai acertar. A não primeira vai- premissa é essa. Não vai acertar, Pior que então... eu tô falando de business já relaxa. tradicionais, que você já consegue prever. Sim. Mas numa inovação, Beleza. Assim, eu acho que tem alguns pontos importantes pra gente falar sobre planejamento. Um dos que mais aparece, assim, que me incomodam, que eu vejo, me incomoda de ver as pessoas cometendo esse erro, é quando a pessoa planeja algo sem entender o esforço daquele planejamento. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? A pessoa, ela tem um negócio de venda única. Então, ela tá na venda única e aí ela entende que se ela vender, ela entendeu o CAC, né, o custo de aquisição de cliente dela, ela entendeu o LTV, o retorno sobre o dinheiro que ela vai ter, calculou o ROI, beleza, vai botar aquilo numa projeção. Uhum. Mas uma coisa é você vender para 1, 5, 10, 20, agora 1.000 já não vai caber ali naquela planilha. Então, Uhum. quando você faz o planejamento, você já começa a se perder naquele planejamento. Uhum. Então, quando for planejar,
é importante planejar, né? Primeiro, é importante planejar para fazer um alinhamento geral, assim, eu acho, De rumo. ideias, de pra onde de a gente rumo. pretende ir. É tipo assim, ó, eu acho que é pra lá. Pode ser que eu vire pra lá, mas eu acho que é nesse rumo aqui. Então, ela planejar, mas sempre ter em mente como fazer menos esforço e ter resultados maiores, né? Que é uma coisa que a gente traz bastante aqui. Pouco esforço, muito resultado. Isso é difícil de encontrar. Mas, por exemplo, negócios que têm MRR, né? Que é Receita Recorrente Mensal. O negócio tem uma receita recorrente mensal, é muito mais fácil dele ser saudável, dele ficar durante o tempo, do que um negócio que faz venda única. Então, já apareceram negócios que vendem um monte, o negócio vende assim, gigante, só que ele virou um mês, zero. Vai vender tudo de novo. Então, isso é um erro de planejamento. É um erro quando você não está pensando no futuro do negócio. Você está pensando só em escala, e não está entendendo assim, tá, como que eu vou fazer para ter uma receita que vai me garantir que, se eu não fizer nada, deu problema, tive que parar, a empresa continue funcionando. Mais uma pergunta, agora que você jogou um negócio, agora eu vou polemizar. Eu entendi o que você tá falando, mas o meu receio da pessoa que vai receber a sua sugestão é ela entrar num nível maior de megalomania, porque a gente sabe que a galera que tá nessa fase inicial, muitas vezes já tá planejando muito. Você trouxe a importância de planejar, só que eu queria que você comentasse agora o outro lado da moeda pra dosagem, entendeu? Porque o meu receio é a pessoa pegar, Rogerinho falou que eu tenho que planejar. Aí pega a planilha e começa. Não, então eu vou fazer receita recorrente. Então como é que eu vou faturar assim? Sacou? O meu receio é ela pegar isso e levar pro lado meio que da obsessão e não usar isso dosado, mas meio que usar como se apegar ao plano e achar que é isso que ela tem que seguir até o final, tá ligado? Planeja um mês. Eu adoro planejamento. Mas eu adoro planejamento para a semana que vem. Né? Então, as sprints semanais são coisas que me ajudam no planejamento, tipo, de alinhamento. Então, assim, beleza, a gente tá procurando o MRR e tal, é uma coisa que é bom a gente viajar um pouco lá no futuro, assim, onde a gente quer chegar, mas só como um sonho mesmo, porque depois, quando volta pra realidade, beleza, e semana que vem, como é que eu faço pra tornar isso realidade? Entendi. Então, tipo assim, eu quero ter receita recorrente no meu negócio. Legal, essa é uma vontade. É uma vontade. Aí você pensa, então eu vou criar um planejamento, só que eu vou criar um planejamento de curto prazo, em que eu consigo ter um ciclo de ir lá, tentar, ver se funcionou, e aí você volta pra, tipo, replanejar. Não é tudo experimento? Sim. O objetivo não é experimentar? Então, se o objetivo é experimentar, o experimento tem que ser curto e barato. Porque senão quebra, né? Se demorar muito no experimento, vai quebrar. Se for caro, vai quebrar. Então, tem que ser curto e barato. Uma semana é um excelente tempo para rodar alguns experimentos. Cada um, pelo menos, da empresa rodar, no mínimo, um experimento durante aquela semana. Planejou para a semana que vem. Então, eu quero ter um MRR, quero vender esse produto num modelo de assinatura, por exemplo. Então, tá bom. Então, vende um. Pra semana que vem. Legal, esse é um primeiro plano. Cara, o plano é fazer isso e aquilo pra vender um. Vende um pra semana que vem. Não vou vender 500 pra semana que vem. Eu vou vender um pra semana que vem. Mas minha meta é chegar no final do ano com 10 mil. Beleza, calma. Isso é um sonho. Até porque essa sua meta só vai se sustentar se você conseguir fazer um. Se você não faz um, você não faz 500. Botar meta. E qual que é a tua visão disso? Sobre o que você falou? Não, sobre planejamento, porque agora eu fiquei curioso. Tá, então, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso. Acho que não, mano. Eu gosto de planejamento, só que eu gosto muito Você usou uma palavra que eu gosto muito. Alinhamento. Eu gosto do planejamento no sentido do alinhamento, porque se a gente pegar... Cara, nós somos sócios numa empresa. Cara, e aí a gente começa a planejar, vai começar a ficar mais claro. Às vezes o Hugo é mais ousado, o Hugo tá pensando em números maiores. Eu tô pensando numa coisa mais segmentada para um público muito específico. Você tá pensando em manter custos baixos para você ter retirada de lucro. Então eu acho que o planejamento é muito legal nesse sentido. Mas eu sou, cara, muito, muito receoso, eu tenho um pé atrás muito grande quando a gente começa a falar de planejamentos de prazos longos, tá ligado? Porque aí a gente entra nessa seara de gastar muito tempo pensando e pouco tempo fazendo, saca? Então, e como a gente vê a maior parte das startups e hoje muitos negócios estão vindo para ambiente de incerteza, quando a gente gasta muito tempo na planilha, eu sinto que a gente fica tempo de menos onde deveria estar, que é, cara, ali fazendo o que deveria, tentando vender, mudar a campanha, sacou? Mudar o produto. E o risco disso é muito alto, né? De tipo assim, então, tão planejado que até o final do ano eu preciso ter 10 mil clientes. Então vamos fazer o seguinte, eu vou construir os primeiros 4
mesmo uma estrutura para poder ter esses 10 mil clientes, Vocês já viram? porque eu vou ter que chegar lá nisso, né? Ao invés Aí de, o custo tipo... de RA fica muito alto, só É. porque você fez um planejamento muito ousado, com muitas etapas. planejamento é uma semana, ó. Semana que vem você tem que ter vendido um. Não vendeu? Muda. Legal. É outra estratégia. Porque senão cai... Exatamente. Esse é o grande risco. Vocês já viram a teoria Zone to Win? Sim, muito bom. Zone to Win? Conta aí. O legal é, tipo assim, eu tô falando eu, Hugo, eu só planejo o que tá dentro, se você já nunca viu o Zone to Win. É um livro, né, que você quiser. É um livro do Geoffrey Moore, que pra mim é um dos maiores nomes aí das startups. Mas ele divide em 4 quadrantes o seu plano dentro da empresa. Como que você estrutura a sua empresa, né? E aí ele bota lá H3, H2, H1, que são os seus horizontes. Mas tudo que tá no H1 ou seja, eu já provei. Uhum. Se eu já provei, eu vou para uma zona que ele chama de performance. Uhum. Se é performance, eu planejo. Tudo Legal. que tá numa zona de incubação ou de transformação, De é o descoberta. H3 de descoberta, você não planeja, você descobre e você aprofunda. Então é isso. Legal. Você aprofunda. Você pode fazer igual o Rogério, onde eu quero chegar na semana que vem. Mas é sempre um espaço muito curto. Planejamentos curtos, porque Curtos. você tá no escuro, né? É como Curtos. se você estivesse dentro de uma caverna e Isso. você tem sempre a chance de dar uns 3 passos pra frente com um lampião. Você não tem uma Perfeito. lanterna de longo prazo. Perfeito. Uhum. E o planejamento de curto prazo, ele só serve como... a gente estava até falando aqui de método científico, Sim. como se fosse aquela prova de um dos steps do método científico, você tem que ter uma prova de valor. Tipo assim, legal. se acontecer isso, eu provo que A acontece. hipótese. A hipótese. Então, Uhum. na semana que vem, eu quero fazer isso. Bati. Cara, realmente, eu tava certo a minha Vou hipótese. vender 4 até semana que vem. Com esse discurso... Vou usar esse canal e com isso aqui vai vender disso, 4. Eu quero testar o canal, por exemplo. Aham. Será que esse canal funciona dessa forma aqui? Vou testar, nessa semana não deu certo, mas eu acho que eu peguei errado a dor da galera. Eu entendi melhor a dor agora da galera. Melhorei. Puta, funcionou. Uhum. Então, é mais ou Muito menos... maneiro. Você coloca a esteira, né? Você tem uma esteira, Caralho, né? Então, essa aí é a nuance, né? Da gente pegar um negócio que pode ser muito bom pro negócio ou muito ruim, né? Uhum. Então, aí que acho que tá a brincadeira. O planejamento final do dia, a gente encara ele como uma ferramenta, né? Vão ter cenários em que ele faz sentido, igual você falou. No cenário desse H3, ou como uma ferramenta de alinhamento de expectativa nossa aqui na empresa. Agora, igual tu trouxe, para um cenário de incerteza, de experimentação, eu não vou conseguir usar planejamento igual a galera usa, pô. Uhum. É isso que eu queria O trazer. risco de você planejar uma tá coisa louco. longa é que você vai gastar dinheiro E é desnecessário. baseado no quê? No voz da cabeça, tá ligado? Aham. Esse que é o ponto. Tipo assim, você vai pegar... eu vi que tem uma empresa que faz isso lá na Índia. Legal. Aí você olha o que ela faz, você fala, então meu planejamento é fazer isso aqui de tal jeito, com essas diferenças, aqui no Brasil. Não é assim, Tá mano. maluco. Tá ligado? Tipo assim, se você usar o planejamento como uma ferramenta pra isso, você vai se frustrar, pô. Porque, tipo, no meio do caminho, você vai perceber que você vai ter que refazer tudo. Cara, Então, pra que tu vai fazer o planejamento, tá ligado? Tão Uhum. longo. Olha pro Total. agora e pensa, cara, igual você falou, o que eu preciso resolver primeiro? Cara, é fazer venda recorrente? Então eu vou começar fazendo uma. Uhum. E aí, ponto. Esse é o seu planejamento. É o do planejamento do que eu tenho que resolver agora. Não é, tipo assim, minha ideia É. pra vender minha empresa daqui 7 anos. Se tu não tiver vendido 10 mil casos ou coisas, e aí você não vai planejar pra organizar isso, pra né, colocar pra produzir. Você não vai produzir 10 mil coisas que você não vendeu. Startup é tipo videogame, né? Tem as fases. E a exato. galera Tem as não fases. pensa assim, né? A galera tem pensa, as tipo fases. assim, em concatenar, fazer tudo de uma vez. Não, mano, faça Sai de primeiro zero. a primeira fase, velho. Uhum, E total. uma parada que eu uso muito, até tem lá nos vídeos que eu boto no Startup na Prática, primeiro pense em um, depois É vai isso. acrescentando os zerinhos do lado, depois eu vou pensar em 10. É isso. Depois eu vou pra 100. Depois eu vou pra 1000. A galera já quer começar fazendo pra 10 mil. É. Porra, é sério? Eu tô ligado, eu ri de É, reconhecimento você falou. aqui, eu me reconheci. né? Não, mas todos nós passamos por isso, eu tenho É isso. certeza disso aí, cara. Tanto que eu consegui 500 usuários que eu tava falando aqui. 500 usuários, porra, é um número alto. Sim. No primeiro dia de uma startup, 500 Sim. usuários. Uhum. É lindo, mas... Exato. Então o ponto é, cara, legal, planejamento pode ser uma ferramenta útil pro teu negócio, mas não se ofusque com isso, né? Não Uhum. deixe que isso se torne mais importante, igual a gente tá falando aqui, do como eu vou chegar nos meus primeiros 10 clientes. Né? Porque aí tem a chave pra muito do que você vai precisar pra chegar no 100. Uhum. Né? Então, se você não desvendar o mistério do primeiro e dos 10, você não vai entender o primeiro 100.
Cara, não gasta seu tempo fazendo esses negócios, não. Vamos falar logo aqui. Não, fala com o seu cliente. Conversa mano. mais do que ficar fazendo plano. É isso, boa. Estamos chegando no final do nosso encontro. Queria saber se vocês têm alguma mensagem final, gente. Tipo assim, cara, consolidando, presta atenção nisso, mano. Presta atenção naquilo, toma cuidado, sabe? Porque eu acho que a gente trouxe vários conhecimentos importantes, mas eu quero que alguma coisa fique gravada na cabeça da pessoa. Teve uma coisa aqui que parou muito, né, sobre a nossa conversa, que foi sobre alinhamento, né? De tipo, a galera tá... A equipe, né? A empresa, os sócios, tá todo mundo alinhado, né? Legal. Alinhado não só entre si, mas alinhado com o cliente também. Entendi. Então... comunicação, né, no final do dia. Comunicação. Uma coisa que eu escuto muito, que me incomoda nessas consultorias é assim, pô, mas é reunião demais. Aí você fica assim, pô, velho, é teu negócio, né? Assim, você tem que realmente reunir para poder agir de forma inteligente. É reunião demais, trabalho de menos. E aí você ganha dinheiro, né? Se for reunião de menos, trabalho demais, tu não ganha dinheiro, né? Tem aquela máxima que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Sim. Né? Não, eu gostei. Tipo, assim, o que você traz é que no final do dia a pessoa precisa, principalmente quando tem incerteza, saber ouvir e saber conversar. E não só querer resolver tudo ali na base do código, do executar, né? Tem que ter essas pausas. Como se fosse processo, tudo, né? Tudo tem que ter sempre intercalado uma pausa e falar, e aí, Rogério, o que você acha que eu tô fazendo, mano? Você tá satisfeito com o que a empresa tá executando? Tá funcionando? Não tá? E chegar num cliente, e aí, cara, o que você achou desse negócio que a gente lançou aqui? Né? Porque se você se ofuscar só com executar e não ter essas pausas, daí você vai andar e não vai sair do lugar, né? Você tem que se alinhar com o teu cliente, você tem que se alinhar com os teus sócios, você tem que tirar o ego do meio, senão você não vai conseguir se alinhar. Você não escuta, né? Você não escuta. Você só quer se escutar. Você só quer estar certo. Né? Boto fé. Você não muda, nada gira ali. Perfeito. Caraca, boa. Massa. Nossa, você pegou de tudo, Você condensou. fez o suco, né? Mas... Tô ouvindo vocês falando. Mas... sério, eu gostei muito desse papo. Aqui presente. Tava aqui presente, é isso. Boa, moleque. Massa. E tu? Cara, o que eu falaria pra galera, eu não sei se, de verdade, eu não sei se a galera, se você que tá em casa vai realmente entender. Eu vou puxar um pouco o que eu falei lá atrás. Se você tá com tanto medo de fracassar assim, é melhor você errar várias vezes ao caminho, até você encontrar as vertentes. É sério, não é não? Se você tá com tanto medo de fracassar assim, no final das contas, saiba que o seu fracasso lá na frente, se você tá com tanto medo atrás, tô construindo já meu produto, já tem 6 meses, eu já tô tentando tudo para não tentar ir lá e vender logo. Vende, cara, já bate, ó, é isso, vou resolver seu problema assim, vai ser desse jeito e custa tanto. Quer? Quer? Já tem aqui, ó, o Pix. Pix é esse. Ou a forma de pagamento é essa. Essa é boa. Já bota direto. Aí vê se vai acontecer. Se não, você vai se frustrar tanto lá na frente e realmente você vai ser um fracassado. Isso é que é foda. E nesse momento você vai estar naquele dilema. Continuo ou desisto. Começo de novo, aí é duro. Tá num navio que já tá afundando, todo mundo sabe que tá afundando, tá com água até aqui, você fala, e aí, mano? E agora? Eu continuo jogando o baldezinho de água pra fora ou eu falo... nóis, bote salva-vida, tchuf, vou embora. Legal, Então, se você mano. tá em dúvida, como assim errar? Como assim? Pergunta, joga aí nos comentários aí. Como assim? Me ajuda. Eu vou falar com você, eu vou olhar todos os comentários desse vídeo. O Gão tá dedicado mesmo pra ajudar quem tá verdade, nessa mano. fase inicial aí. Todos nós, né, na verdade. Eu acho que você mais nessa fase inicial, né? Tá todo mundo, cada um numa etapa, mas, pô, tu realmente tá se dedicando, tem um canal Startup na Prática que, pô, Que é muito tá animal. Nossa. Vários vídeos de sequência aí, então, realmente, o Gão se ofereceu aí, aproveita. Aproveita. E os vídeos do Startup na Prática, querendo ou não, tu tá pegando muito do que a gente tá conversando e tá colocando de forma reduzida, né? Eu não sei se todo mundo tem paciência Mais de ver essa né? conversa mais elaborada, mais longa, da forma que você coloca lá fica mais sintetizado, né? Então, E passo a passo, fica a dica né? aí também. E passo a O pessoal passo. tá colocando pras empresas assistirem, né? É mesmo, tipo, né? pô, é Como maneiro. treinamento, né? Como treinamento, ó, Animal. você quer, em vez de eu não tenho dinheiro pra gastar, assiste o Startup na Prática. Pelo menos, é o mínimo, Legal. tá lá, velho. Junto com os vídeos desse gringolando. Gringolando é isso. massa. É nóis. É isso. Pô, e, massa. cara, pra fechar, então, a minha E tu? sugestão vai ser a seguinte, velho, pra complementar vocês. Vocês falaram duas coisas que eu acho que são essenciais. Mas se puder pegar alguma outra parte da história, eu diria que é você criar metas para o teu negócio, para o começo da tua empresa, que você consegue atingir. E você só criar a próxima depois de atingir essa. Eu acho que isso é um exercício que trabalha a humildade, mas começa a te formar como uma pessoa realizadora de coisas. Porque é para tentar combater o perfil que a gente está debatendo aqui, que é um perfil do imaginador, um do sonhador,
que não tem nada de demérito, mas que se ele não vier Eu sou esse acompanhado... perfil aí total. Então, mas se não vem acompanhado... Eu sou esse perfil aí total. Então, mas se não vem acompanhado Tem do que perfil de desconstruir, executar, É. você fica congelado na câmara de gelo aí, tá ligado? Pensando, né? Uhum. O tempo para de funcionar pra você. Você tem que usar o tempo a seu favor. Você tem que olhar um mês de empresa, olhar pra trás e falar, caraca, com tanta coisa que eu fiz. Mesmo que sejam várias coisinhas pequenas. Uhum. Então, acho que essa é uma mensagem legal. Cara, pegue o teu desafio, o teu plano de empresa, tudo por aí, suas ideias, transforma em coisas bem pequenas, picota elas Uhum. e executa uma e só depois de executar a primeira, vai pra segunda. Uhum. Então, se você se comprometer Boa. com o seu negócio dessa forma, de ter sempre entregas acontecendo, mesmo que sejam muito pequenas, Você consegue dar um exemplo, Edu? Pra consigo, galera mano. Tipo já- assim, eu acho que você trouxe um exemplo ao longo da conversa que dá pra aproveitar, que é a questão de, pô, vou subir uma landing page, né, um sitezinho pra Uhum. captura. Cara, você pode usar um Wix, você pode usar um Google Sites, você Canvas. pode fazer a coisa, É. cara, mais simples do mundo, um Canvas, uma coisa bem simples. Mas se você se comprometer a colocar um site no ar em uma semana, não consigo em uma semana porque eu trabalho muito, eu tenho um emprego, cara, coloca em 3 semanas, coloca em um mês. Não, aí você botou uma semana, vai fazer uma semana. Não, mas tipo assim, eu tô querendo contemplar até o cara que fala assim, mano, mais uma landing page eu não consigo. Cara, cria um planejamento que você, sabendo das suas limitações, você vai conseguir executar no menor espaço de tempo possível, pra você errar barato, igual o Rogério falou. Mas, tipo, cara, cria algo e se apega a essa missão e só muda de missão depois de você fazer essa. Porque senão você vai cair nesse perigo do cara imaginador, do cara que tem muitos planos pra sua startup, mas que não tá conseguindo fazer o que o Rogério falou, de ter um plano pra semana que vem, tá ligado? Entregar algo agora. Tá, eu vou botar um alerta aqui. Uhum. 3 sprints, não consigo executar, troca. Por quê? Legal. Porque você não pode ficar empacado, né? Legal. Isso acontece da pessoa ficar empacado ali naquele... Ou seja, muda a tentativa. Boa também. diminui, quebra Legal. Boa mais. também. Sabe, quebra mais. Uhum. Tipo assim, você vai correr uma maratona, né? Vamos supor, não vai correr uma maratona, vamos supor que sua empresa vai andar uma maratona. Aí tu vai andar 1 centímetro por semana, você fala, não vou chegar nunca, né? Legal. Mas pode andar 1 centímetro por semana porque tem exponencialidade que vai te jogar lá pra isso. frente. É. E lá na frente Exato. tu vai estar É um correndo. problema esse de cada quilômetro. vez, né? Você não Legal, tem que mano. começar agora se preocupando como chegar nesse 1 milhão. Uhum. Vamos resolver agora. Mas eu gostei do que você falou. Que, tipo assim, cara, viu que não tá funcionando? Muda. Não insiste no erro, né? Não Mas- insiste no erro. Mas Não. entrega. Você se comprometeu? Entrega, Mas pô. pede Isso é ajuda, importante. pô. Pede ajuda. não sei fazer um site, tá muito difícil, não sei. É. Cara, pede ajuda. Pede ajuda. Vê vídeo no YouTube, cara, dá um É. jeito. Essa é a soft skill de empreendedor. Foi mal, cara, você resolve. É isso. Dá um jeito. Você vai Empreendedor e resolve o problema. Sai né? do outro lado, né? Ah. É, sai- Essa história. O Tem empreendedor. problema que você não consegue resolver, de verdade. Eu não Você sei que vai fazer. ser num nível... Eu não sei, a gente não sabe fazer as coisas. Essa é a realidade. Uhum. A gente aprende no caminho. A gente É aprende isso. no É tipo assim, caminho. eu não Pô, sei qual é o problema que eu vou resolver. Tu resumiu pra mim hoje em tudo aqui. Você É não isso. teve. Mas Você não é verdade. sabe fazer essa Você não parte, teve aprende no formação caminho. de empreendedor, você não teve formação de startup. Você saiu tentando, quebrando a cara. E quebrando E a gente tá nessa jornada ainda, né? Exato. E a gente Quebrar não, a eu não cara. quero sair desse modo. Exato. nunca, né? A gente não quer sair Não tem desse mais modo. jeito, virou parte da É. gente. É, Quem somos. Porque funciona, né? Você vê que Uhum. depois de 6 meses tentando várias coisas, você tá melhor do que no Uhum. primeiro mês. É, Então vale a pena. vale a Por pena. mais que seja incômodo, que você, né? Cara, eu acho que muitas essa é a vezes você mensagem vai bônus. falhar, É. né? Muitas vezes não deu certo, mas depois de 6 meses você olhou e você falou: caraca, Caralho, passaram cê é 3 louco. anos Aham. de evolução, de melhoria, de aprendizado em 6 meses, Você mano. sabe o que é mais Impressionante louco? Esse conhecimento vai ficar contigo o resto da vida. Você vai continuar utilizando ele. Por exemplo, eu aprendi a fazer landing page lá em 2015 Uhum. e até hoje eu sei fazer porque É. eu testo as coisas rápido. Porque cada vez que eu vou fazer, eu já faço cada vez mais rápido do que a Uma antiga. habilidade que você desbloqueou, né? Pois é, E se pô. você tivesse contornado, não vou ter, não sei, isso eu não consigo, É. e contorna, você nunca vai aprender. Nunca vai aprender, pô. Exato. Eu não aprendi em 2015 e não sei fazer até hoje. Dever de casa. de Próxima casa. gravação do Lancei. Próxima Primeiro landing assunto. E page aí, vai ser Rogerinho, feita tá pelo fazendo? Rogério. Cadê a sua landing page de uma semana que você falou? Boa. Mas eu acho essa, é uma mensagem bônus. Então, assim, não é tudo processo, o resultado não é consequência. Então, o importante aqui é fazer o processo de se desenvolver como empresário. Legal. Né? O processo de se desenvolver como empresário Encarar que o resultado não é só da empresa, também é seu, né? é É seu. o que você aprendeu, o que você ganhou É como isso. profissional, né? Perfeito, Nesse é isso. período. Eu acho que esse é o bônus. Boa. Agora falou merda. velho. Podia ter fechado antes. Igão, corta aí, 5 segundos de... Pô, é só pra dar uma quebrada aqui. Tava muito sério, mas é Vai. isso. Muito bom, rapaziada. Eu acho que é isso. Obrigado. Valeu demais o papo. Eu acho Bom que, demais cara, estar com vocês sempre, velho. igualmente. Pra você que tá assistindo, assiste com calma esse vídeo, velho. A gente faz com muito carinho. A gente 0.5x.
A gente realmente tá trazendo coisas que pra nós fizeram diferença, coisas que a gente quebrou a cara, coisas que a gente vê gente errando muito. Lágrimas que escorreram no nosso rosto. Escorreram, Pô, velho. Então ouve com carinho isso aqui. Segue a gente pra você ver mais vídeos como esse, porque a gente tá soltando toda hora, sempre fazendo com muito carinho esses conteúdos. Fala com a gente. Fala com a gente. E, velho, dá aquele like, fortalece, porque é sempre bom pra gente continuar motivado aqui, fazer mais conteúdos como esse. É pra isso, você. compartilha pro amigo. Pô, valeu a pena? Alguma dica valeu a pena? Manda pra alguém, pô. É isso, é a retribuição que a gente pede. A gente não vai cobrar nada pra estar aqui conversando com vocês, mas dá essa moralzinha que ajuda muito. Valeu. Fechou? Valeu, gente. Tamo junto. É Boa, nóis, é Duzão. nóis. Gão. Até a Valeu. próxima.